Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. É a primeira vez que você está assistindo esse conteúdo? Você já assistiu alguma edição desse programa? Ainda não, você precisa assistir, até para compreender a contextualização. Nós estamos falando sobre batismo com o Espírito Santo, esse é o tema central do programa. Mas, ao mesmo tempo, estamos aqui discorrendo sobre personagens do Velho Testamento, isso mesmo, do Velho Testamento, e a maneira ou as maneiras com as quais o Espírito de Deus agiu no Velho Testamento, de forma pontual, direcionada, com um propósito específico, com um objetivo específico na vida de pessoas, que a Bíblia retrata a história, traz a história para nós, dentro daquilo que era o projeto de Deus na vida delas. Então, se você não assistiu ainda a esse conteúdo, é recomendável, você pode entrar no nosso canal no YouTube e assistir as edições anteriores desse programa, são sempre muito interessantes e prepare uma coisa que eu vou dizer aqui agora. Esse mesmo Espírito sobre o qual nós estamos falando aqui, ele age a cada programa, aqui no estúdio, na sua vida, você que está assistindo. Abra o seu coração para alcançar a bênção que esse Espírito Santo vai trazer para você no programa de hoje, tá certo? Muito bem, deixa eu apresentar aqui, estamos os pastores sentados na bancada para esse programa. Vou começar cumprimentando o pastor Antônio Carlos Peixoto. Peixoto, Pai do Senhor. Amém. Pai do Senhor Josias, você, o Wallace e a todos aqueles que nos assistem, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Wallace Rosete, Pai do Senhor Jesus. Josias, Pai do Senhor, os irmãos que nos acompanham, Pastor Peixoto, bom estar aqui, né? Mais uma vez. É uma bênção. É uma bênção maravilhosa. Muito bem, nós estamos falando acerca do profeta Samuel. Então, se você tiver de posse a sua Bíblia, eu sugiro que você abra a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 3. E daqui a pouquinho o pastor Wallace vai trazer aqui alguns versos específicos, mas você pode ter a sua Bíblia aberta no capítulo 3 para acompanhar aquilo que nós estamos falando. Essa já é a terceira edição sobre Samuel que nós estamos fazendo. Fizemos uma introdução de Samuel, a experiência da mãe dele, de Ana. Depois aquela experiência maravilhosa, fala Senhor, porque o teu servo ouve, né? Peixoto, e agora? Agora nós vamos dar continuidade, né? A confirmação do ministério de Samuel e como Deus atuou na vida dele, falando através dele, a confirmação maravilhosa, e o Senhor estava presente. E é bom falar nisso, Josias, porque a gente sempre que começa esse programa, a gente vê aqui batismo com o Espírito Santo. Você que está chegando agora, a primeira vez que está vendo o programa, se for o caso, né? Você pode até estranhar, mas batismo com o Espírito Santo, isso não ocorreu no Pentecoste? Foi no Pentecoste, porque aquilo ali foi o derramado do Espírito Santo sobre todo mundo, né? Como fala a palavra, isso nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, que quiser, né? Mas o Espírito Santo já atuava antes. Então a gente está sempre vendo o Espírito Santo. E quando a gente começa, Josias e Wallace, quando a gente começa, vocês são testemunhas disso, quando a gente começa a esmiuçar a palavra em cada detalhe, em cada juiz, no último dos juízes, que foi Samuel, a gente vê a presença do Espírito Santo de uma maneira maravilhosa. Nós terminamos nossos programas aqui totalmente tocados pelo Senhor, tal a presença do Senhor e como que o Senhor operou na vida de toda... Nós vemos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo em toda a palavra. Então nós entendemos que a Bíblia não é um mero livro, é realmente a palavra de Deus e o Senhor está presente aqui conosco. Hoje nós vamos dar continuidade. Vamos lá. Pastor Wallace Rosete, vida de Samuel. O que é que nós vamos abordar hoje? Vamos falar um pouco dessa autoridade profética, né? A direção do Espírito Santo na vida dele, diante do povo de Israel. E é marcante, os versos bíblicos falam muito sobre isso, né? E aproveitar e ler capítulo 3, verso 19, que fala justamente a respeito disso. Diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as palavras deixou cair em terra. Né? Glória a Deus. O Senhor confirmando aí a presença do Senhor, né, sobre a vida de Samuel, que ele teria uma responsabilidade muito grande, né, pela frente. Nós sabemos que nós na frente nós vamos falar de tantas experiências de Samuel, mas era fundamental
que principalmente ele soubesse disso e o povo que estava junto também soubesse que ele Deus havia dado a ele uma missão muito importante, né? Maravilha. Para que o Espírito Santo tivesse essa liberdade de conduzir o povo de Israel. Então era fundamental ali essa posição dele. Muito bem. Me permita ler, Wallace, o versículo seguinte, porque é interessante, dentro disso que você falou da autoridade profética, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. E o 21, 21. interessante. 3 versos fala E isso. continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Josias, você me permite eu te interromper, e ao querido Wallace, essa autoridade de Samuel, como o texto principal desse programa de hoje, né, que é no versículo 19, quando ele fala, eu cresci o Samuel, o Senhor era com ele, nenhuma das suas palavras deixou cair em terra. Isto aqui tem um fundamento. O fundamento dessa palavra aqui, tudo aquilo que o Senhor fez na vida de Samuel, está baseado na primeira palavra que o Senhor fala para Samuel. Orientado por Eli, que não entendeu a primeira vez que o chamou, e falou, volta a dormir. Porque é exatamente isso que quem não conhece o Espírito Santo fala para si e para os outros. Vai dormir. Chamou a segunda vez, não, volta para a cama. É o que a religião e um cristianismo histórico, né, está fazendo para dormir mesmo. Mas ele, quando Samuel entendeu e fala para Samuel, ele fala uma frase que marcou a presença do Espírito Santo em toda a sua vida. Naquela hora é como se tivesse feito um voto ao Senhor, um pacto com Deus. Senhor, fala porque o teu servo ouve. Quer dizer, eu vou fazer toda a vontade do Senhor na minha vida. E o que o Espírito Santo falar, eu vou fazer. Então, a palavra de Samuel, essa palavra lida aqui, ela está baseada nessa determinação que ele teve no seu coração, que é profética, que passa por Jesus. O Senhor falou, eu passo de mim esse cálice, para não ser feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. Ele enfrentou a morte, venceu a morte. Agora a igreja, que está com o mesmo espírito, ela está falando a mesma coisa, falou a mesma coisa nas arenas, falou a mesma coisa ao longo da sua história e está falando agora às vésperas do arrebatamento. Fala porque o teu servo ouve, é um pacto para ouvir e cumprir a voz do Espírito Santo. E colaborando também, por isso, né, concluindo a sequência, né, no verso 20 que Josias leu, é muito importante, né, o povo reconhecer isso, né? Porque uma coisa é uma autoridade que lhe é dada, que você pode ser imposta, humana, né? Mas o povo reconhecia que quem falava não era Samuel, era o Espírito, Glória a Jesus. Era o Espírito do Senhor, né? Então, por isso que nenhuma palavra caiu por terra. Por quê? Porque quem estava falando era o próprio Senhor. É o próprio Senhor, né? Então, ele não só tinha essa autoridade, mas o povo reconhecia. Isso é fundamental. Porque quando ele falava, o povo obedecia porque sabia que era o Senhor que estava dirigindo, né? Assim como nós hoje, né? A palavra em voga hoje para a igreja quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Maravilha. E a nossa posição é como Samuel. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Nós estamos prontos para botar em prática, né? Então essa é a grande diferença, né, que a gente vê desse cristianismo que está aí, desse cristianismo que perdeu a relação com o Pentecoste, que perdeu a relação com o Espírito Santo, porque não tem mais a operação, não tem o governo do Espírito, então ele vai ouvir com outras coisas, mesmo do que o Senhor fala, né? Como o Peixoto colocou agora recentemente. Então é fundamental esses versos aqui, dão bem clareza, fica claro para nós, né, essa ação do Espírito do Senhor na vida de Samuel e do povo de Israel. Eu queria chamar a atenção para um outro aspecto nesse contexto que nós estamos abordando aqui, é que Samuel, e aqui com o tipo do servo fiel da igreja e do papel da igreja, nesse tempo que nós vivemos hoje, dirigido pelo Espírito Santo, a igreja dirigida pelo Espírito Santo, é que Samuel ouviu
o que o Senhor tinha a dizer e foi a Eli e transmitiu literalmente, ipsis literis, aquilo que o Senhor disse. Samuel não inventou, Samuel não foi buscar uma abordagem teológica, Samuel não foi agregar conceitos, pré-conceitos, culturas. Não, ele transmitiu aquilo que Deus falou com ele. Então a igreja, ela se confirma ou ela é confirmada dentro do profético na medida em que ela faz a mesma coisa, em que ela dá ouvidos à voz do Senhor, quem tem ouvidos ouça, porque o Espírito diz às igrejas, e retransmite, reverbera exatamente aquilo que o Espírito Santo está fazendo. Isso é o que traz a confirmação do contexto profético da igreja, e o Wallace comentou, né? Se nós falarmos em igreja, quando falamos em igreja, nós estamos falando de 2000 anos. Né? E aí 7 cartas do Apocalipse, de Éfeso para aqui, para nós aqui, para esse período que nós estamos vivendo. Então, em todo o tempo, a igreja repercutiu o que o Espírito Santo disse a ela. E isso foi consolidando ao longo dos séculos o papel profético da igreja. Maravilha. Interessante, Josias, tem dentro desse aspecto também, é que a Bíblia fala que ele era um jovem, um mancebo. Era um mancebo, Samuel. Nós estamos falando aqui das primeiras experiências de Samuel. Nós estamos na primeira ainda. Estamos no começo do ministério dele. Então é interessante que ele era um jovem. Ele tinha sido desmamado, foi morar com Eli, depois ele começou a participar, depois ele fez o bar mitzvah, que eles fazem, que é o jovem passa a ser adulto. Certamente ele tinha 13 para 14 anos. Ele era um jovem ainda, era um mancebo. E ele teve uma revelação que não era uma revelação fácil não, hein? Era um juízo. Era um juízo, revelação difícil de entregar para um homem que estava confirmado que era Eli. Ele julgou Israel muitos anos. E ele era o idoso, já não tinha visão manifesta, já não chegava mais nada, o Espírito Santo já não se manifestava, não é? E vai Samuel, um menino, um jovem, falar com um homem que era o juiz de então, juiz que julgava Israel, e falar uma palavra dura: vou eu fazer algo Israel que quem ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. O Senhor ia trocar tudo. Então ele não ficou com medo de ser mandado embora, de morrer, nada. O Senhor falou, ele foi lá e cumpriu. Fim de história. Falou, estava cumprido. E isso foi que confirmou a bênção, né, do contexto profético na vida de Samuel. Eu queria, Wallace, que vocês comentassem essas três experiências vividas por Samuel, que estão no verso 19 que você leu. Primeiro, crescia Samuel. Segundo, o Senhor é com ele. E terceiro, nenhuma das palavras deixou cair por terra. Coisa maravilhosa, né? Que a gente pode ver aplicando profeticamente a vida da igreja. A igreja está vivendo esse momento, né, de crescimento, como foi lá no início, quando foi lá na primeira igreja, na primeira carta do Apocalipse, que fala da estabelecimento da doutrina, né? Em Éfeso, né? Em Éfeso, depois Esmirna, que viveu a doutrina, né? Então, aqui ele está falando do crescimento, né? Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhum de todos, você mencionou, crescia. O Senhor é com ele. O Senhor é com ele. E nenhuma das palavras deixou cair em terra. Cair por terra, né? Então a confirmação aqui, você vê aqui a trindade aqui, né? Você vê aqui a trindade, né? Mostrando que o Senhor é com ele, falando da bênção do Senhor, né? E não deixou cair por terra, é a confirmação do Espírito, né? Então, falando aqui do Espírito Santo, né? O crescimento aí fala da ação do Filho, né? De Jesus, né? Então, o crescimento, né? Então, você vê a trindade presente aí na vida desses 3 versos, né? Nesse verso. Desse verso, dessas 3 experiências. E essa é a experiência nossa como igreja, né? Que só o Espírito Santo pode mostrar, descortinar esse entendimento, né? Que o Senhor tem dado para nós, e como deu lá atrás, deu durante o período de Jesus, está dando hoje no período do Espírito Santo, né? Glória a Jesus. Então a igreja, né, companheiros, a igreja ela vive esses momentos aqui, né? Desde quando a pessoa ela
tem uma experiência de salvação com o Senhor, e o Senhor Jesus Cristo quem batiza com o Espírito Santo, o homem. Então, aquilo que aconteceu com Samuel, como aconteceu em todo o período que nós chamamos de Velho Testamento, né? Quando na realidade o Velho Testamento começou no deserto, né? Uhum. Mas nós englobamos tudo antes de Jesus como Velho Testamento. Profeticamente, recai sobre a igreja hoje. O Espírito Santo era sobre um homem, agora sobre todos. E a igreja, quando você entende o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, e você é batizado com o Espírito Santo, começa essa primeira fase agora. Ele crescia. Porque nessa hora é que Deus começa a falar com você começa a ter experiência com os dons espirituais, você começa alguém ter um dom com você começa a ver que você não está sozinho, como nós temos aqui várias experiências de falar alguma coisa no seu próprio coração e daqui a pouco alguém te liga e fala, o Senhor me revelou agora que você falou isso. Isso é maravilhoso. Então, o Senhor está presente. Ele crescia diante do Senhor e a igreja hoje, como exemplo, está crescendo diante do Senhor até chegar na fase adulta, até chegar o momento que a igreja for arrebatada. Então, ele crescia, a segunda palavra. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E nenhuma das palavras deixou cair. E no crescimento, o Senhor está presente. E é necessário que o Senhor esteja presente. É necessário, companheiros, que Jesus esteja presente na vida do homem. Por que é necessário? Porque o Espírito é quem está revelando essa última hora. O Senhor vai arrebatar quem? Vai arrebatar o seu corpo, a igreja que é seu corpo. Então o Senhor era com ele. Profeticamente hoje, a igreja necessita que Jesus Cristo esteja conosco. Jesus fez um templo no meu coração, que no hora do arrebatamento, ele não vai conhecer Maria, João, Pedro, Antônio, José. Não, ele vai conhecer Jesus que está em você. Então o Senhor era com ele. Vou olhar para você, Josias veio. Não, Jesus veio não, Josias veio não. Vem Jesus que está com você para o arrebatamento. Então o Senhor era com ele. E nenhuma palavra deixou de cair, que a palavra que a igreja está falando hoje, que o Espírito está falando pela igreja, ela vai se cumprir, porque toda palavra se cumpriu. O Senhor falou, haja luz, aconteceu luz mesmo. Tudo a palavra do Senhor não cai por terra. É do Espírito Santo, vai se cumprir. E Deus tem uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós encerrarmos, uma informação que nós queremos trazer aqui, no último verso, né, que é o verso 21, o último verso do capítulo, o texto diz que continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Siló aqui, Jerusalém ainda não havia sido conquistada. Samuel, ele precede o governo do rei Davi. Davi foi quem instituiu o reino, estabeleceu o reino em Jerusalém. Salomão foi quem construiu o templo em Jerusalém. E Siló, podemos dizer assim, era a igreja, era o lugar da igreja naquela época. Era onde a igreja reunia. Onde o templo estava, o tabernáculo estava erguido ali. É tanto que a experiência de Ana, mãe de Samuel, foi lá em Siló, no templo. Quando ela coloca diante do Senhor a sua oração, e depois ela leva Samuel desmamado para lá para entregar, para servir ao Senhor ali, naquilo que era o templo daquela época. A expressão bíblica é templo, mas a gente sabe que ainda não era o templo definitivo, que foi em Jerusalém. Então, tudo isso aqui está acontecendo na igreja. Ainda não chegamos em Jerusalém. Ainda não estamos no reino eterno, na Nova Jerusalém. Estamos perto. Mas essa operação toda do Espírito Santo no meio de uma igreja que ouve, que dá ouvidos à palavra do Senhor. E cumpre, obedece, transmite a palavra do Senhor. Tudo isso está acontecendo no meio do povo, da igreja, a igreja corpo de Cristo, igreja amada pelo Senhor, igreja noiva do Cordeiro. É nesse ambiente que o Espírito Santo de Deus está agindo, a gente está vendo o Espírito Santo de Deus agindo. Glória a Jesus. Amém? Bom, a gente continua então no próximo programa. Amém. Repetindo, tem muitas abordagens que vamos fazer acerca de Samuel. A gente está ansioso para chegar já no Pentecostes, mas tem alguma coisa para a gente passar até chegar lá. Se Deus quiser. O orvalho está caindo, por enquanto, só no novelo. Só no novelo. Um aqui, outro ali. Vai chegar um momento que o orvalho vai cair
em toda a relva. Amém. Glória a Deus. Pastor Antônio Carlos Peixoto, a paz do Senhor. A paz do Senhor, querido. Desejo de continuar aqui. Tal é a bênção que eu estou sentindo aqui com o Senhor. Amém. Pastor Watson Rosete, paz do Senhor. Dias, Pai do Senhor Peixoto, Pai do Senhor, irmãos que nos assistem. Amém. Muito bem, a gente se despede então de você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Continue acompanhando a programação da TV Manaim, da Rádio Manaim, porque em toda ela o Espírito Santo de Deus está agindo no sentido de trazer uma bênção para a sua vida, tá bom? Se tiver no YouTube, não se esqueça, curta, comente, compartilhe, isso é importante para dar relevância a esse conteúdo que você está assistindo. Deus abençoe, a paz do Senhor.